A disneyficação da Marvel. A Marvel está passando pelo processo de disneyficação desde 2009, quando foi comprada pela Disney por 4 bilhões de dólares. Antes de mais nada, vamos entender por que a Disney adquiriu a Marvel. Na década de 60, vários artistas da Timely Comics de Martin Goodman, em referência aos seus super-heróis que eram considerados maravilhas, alteraram o nome de Timely Comics para Marvel, que de início escreviam histórias para o público tanto infantil quanto adulto. Entre esses artistas estavam Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Com heróis mais humanizados e mais identificáveis que os da concorrente DC Comics, a Marvel trabalhava com suas revistas em um formato complexo de histórias que se encaixavam como um quebra-cabeça. Nessa época, a editora emplacou nomes como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Hulk e os X-Men. A partir dos anos 80, os quadrinhos passaram por uma mudança, pois leitores menores já não tinham tanto espaço por conta de as histórias estarem mais sombrias, como exemplo a queda de Murdoch da Marvel, o retorno do Cavaleiro das Trevas da DC e outros títulos. O que acabou atraindo outros tipos de leitores e também colecionadores. Neil Gaiman, que na época escrevia Sandman para a editora Vertigo, previa que uma hora isso impactaria em uma bolha mercadológica que uma hora iria estourar, e como previsto em 1989 a Marvel foi comprada por Romper Lehman, que visualizava na Marvel a sua nova galinha dos ovos de ouro. Até 1993 a Marvel, conhecida como Casa das Ideias, lançava quadrinhos com figurinhas na intenção de que colecionadores comprassem ainda mais, agregou várias empresas de colecionáveis e de brinquedos licenciados, mas em 1996 tudo caiu muito e a Marvel dava seus últimos suspiros, chegando a declarar falência no mercado. Nesse período houve o rumor de que a Disney compraria a Marvel, mas os executivos não aprovavam a ideia, pois acreditavam que a negociação mancharia a marca Disney, acreditavam que a Marvel era inovadora demais e a Disney era uma marca engessada com todos os negócios. Em 1996 a falida Marvel precisava responder aos seus acionistas e investidores, 2 membros da Toy Biz, uma empresa de licenciamento de brinquedos, junto à Avi Arad, produtor do Homem-Aranha na Sony, tentaram salvar a Marvel, mas seus investidores não estavam contentes quando em 1998 Romper Lehman foi retirado do poder, dando lugar a outro nome conhecido na Marvel, Joseph Calamari. Para evitar um colapso total na empresa, nos anos 90 vários acordos foram realizados e direitos autorais dos personagens foram vendidos a estúdios para a produção de filmes, em que a Fox adquiriu os direitos dos X-Men e Quarteto Fantástico, enquanto a Sony ficou com o Homem-Aranha. Em 1998, com o lançamento de Blade, foi provado que era possível adaptar personagens sem prejuízo no processo. A Fox produziu X-Men e a Sony produziu o Homem-Aranha, e assim a Marvel começava a se recuperar, porém não o suficiente, já que as maiores partes do lucro pertenciam aos estúdios. Mas durante os anos 2000, com muito esforço, a Marvel criou seu próprio estúdio, investido em produções de heróis que ainda não haviam sido vendidos a outros estúdios. Foi um caminho arriscado, pois a Marvel, sob o comando de Ike Perlmutter, precisou fazer acordos bancários para financiar essas produções, onde poderia perder os direitos dos personagens caso a produção fosse um fracasso. Mesmo sendo de muito risco, a alternativa funcionou, aonde em 2008 veio o estrondoso Homem de Ferro e logo em seguida Thor e Capitão América, o primeiro Vingador. A Marvel Studios então se torna um dos mais lucrativos produtos do mercado, pois passava a produzir seus próprios filmes. Atraindo olhares de gente poderosa, a Marvel foi vendida para a Disney em 2009 por 4 bilhões de dólares, que de início permitiriam autonomia nas produções de seus filmes, ajudando apenas na distribuição. Nesse período de grande sucesso do universo compartilhado da Marvel, a Disney comprou a Fox, trazendo de volta para a Marvel os X-Men e Quarteto Fantástico, e ainda fazendo parceria com a Sony para incluir o Homem-Aranha nesse universo. Os quadrinhos permanecem como produto secundário que adaptam seus filmes, e em 2 décadas após sua quase falência, a Marvel hoje vale mais de 50 bilhões de dólares. Agora voltamos ao ponto em que a Disney permitiria que a Marvel tivesse a sua autonomia na hora de produzir seus filmes, será? Walt Disney, quando morava em Kansas City no ano de 1923, criou seu primeiro curta-metragem Alice no País das Maravilhas, e após isso mudou-se para Hollywood. Junto a seu irmão Roy Oliver Disney fundaram a Disney Brothers Cartoon Studios em 16 de outubro de 1923.
Ao produzirem a série Alice Comedies, distribuída pela MJ Winkler Production, outras produções animadas surgiram devido ao grande sucesso da produção de Alice. Após a expansão da Disney, houve alteração para o nome Walt Disney Studios em 1926 e o personagem principal era Oswald, o coelho sortudo. Após 26 curtas referentes ao personagem, outra empresa assumiu o projeto de distribuição devido a uma perda de contrato em fevereiro de 1928. Em uma viagem de trem no mesmo ano, Walt Disney criou o personagem Rato Mortimer, porém sua esposa lhe sugeriu o nome Mickey Mouse pois era mais simples de lembrar. O personagem estrelou diversos curtas, se tornando o rosto da empresa. A Disney começou a criação de diversos outros personagens, expandindo ainda mais o seu universo sem deixar de produzir os desenhos animados do Mickey Mouse. Em dezembro de 1937 estreava Branca de Neve e os Sete Anões, do qual foi a maior bilheteria, rendendo até um Oscar. Walt Disney chegou a produzir animações para as Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial, encomendado pelo governo americano para treinamento dos soldados. Ao fim da Segunda Guerra produziu Cinderela, que lhe rendeu muito lucro, e daí pra frente creio que todos já sabem. Na atualidade a Disney tenta de todas as formas ser uma empresa politicamente correta, mas que no passado houve diversas animações polêmicas, chegaram a apresentar uma forma de imigrantes não terem tantos filhos em solo americano. No episódio de Galopin e Gaúcho de 1928, o Mickey bonzinho, que hoje conhecemos em apenas 6 minutos de episódio, fuma um cigarro, toma cerveja, galopa em um avestruz bêbado e beija na boca da Minnie. Sempre capturando as mentalidades das épocas e muitos anos depois já não representando os atuais produtores, houve o caso do filme A Canção do Sul de 1946, onde o filme é repleto de estereótipos sobre negros escravos que eram gratos por trabalhar para seus donos. O estúdio atualmente retirou o filme de seu catálogo de DVDs. No episódio de 1942 A Face du Führer, era uma crítica ao nazismo que crescia na Alemanha, mostrava muitas cenas do Pato Donald saudando Adolf Hitler e lendo o livro Minha Luta, de autoria de Hitler. No episódio era tudo um pesadelo e Donald acorda e sente aliviado por ver que estava na América. Apesar de ser uma crítica, o YouTube alerta que o conteúdo é potencialmente ofensivo. No decorrer dos anos houve outros diversos projetos que hoje seriam considerados muito polêmicos e politicamente incorretos, como, por exemplo, o episódio em que Donald obriga seus sobrinhos a fumarem uma caixa de charutos. Houve também uma animação em que explicava aos imigrantes como deveriam agir se de comportar em solo americano. Com certeza essa animação foi encomendada pelo governo. Os estúdios Disney tiveram que se adaptarem às formas de pensar e às alterações de opinião, pois poderia se prejudicar muito no mercado do entretenimento. Voltando novamente à atualidade, hoje vemos que aquela ideia de comprar a Marvel, mas cuidar apenas da distribuição permitindo a autonomia dos estúdios Marvel, não vem ocorrendo. Filmes e séries vêm alterando origem, poderes e até etnia de personagens, não que isso seja ruim pois acaba introduzindo mais culturas ao universo Marvel. O politicamente correto tomou conta da Marvel. Muitas produções com certeza desagradarão a fãs que acompanham os quadrinhos desde sempre. Séries como She-Hulk, que transformou o Abominável em um bocó, fez piadas com o Demolidor e satirizou quase tudo ao entorno, agrada os críticos que nunca leram uma HQ, mas não os fãs de carteirinha. Miss Marvel, que teve sua origem e poderes alterados. O filme Thor Amor e Trovão, que não foi mostrado o verdadeiro Thor, mas uma sátira dele. Cenas de piadas têm tomado cada vez mais o espaço das cenas de ação. Essas adaptações podem inserir novos fãs, porém podem se perder muitos também. Teorizando sobre tudo isso, a Disney tem se adaptado aos atuais pensadores e formadores de opinião, estão sempre buscando o politicamente correto dentro das suas animações e em seus filmes, e não será diferente com os heróis da Marvel, que ainda estão atraindo fãs por esperarem gancho e easter eggs para novos filmes, porém essa busca poderá ser passageira. Eles precisam lembrar-se do que ocorreu com a animação O Caldeirão Mágico, que quase levou a Disney à falência, tudo por uma mal adaptação de 5 livros em uma única animação. Personagens violentos e sombrios podem simplesmente ser mal adaptados, trazendo frustração aos fãs e prejuízos aos estúdios. A intenção desse vídeo não é uma crítica de como a Disney irá conduzir os heróis da Marvel, mas sim teorias do que pode ocorrer. Eles podem acertar ao atingir novos públicos, mas ao mesmo tempo perder os antigos. Agora é hora do comercial.
Você está fazendo o regime de forma errada? Está à procura de algum remédio para emagrecer? Saiba que existe uma forma totalmente natural, sem agredir a sua saúde, que irá lhe fazer perder peso. Isso mesmo, são receitas naturais entre sopas e chás que farão você perder de 5 a 10 quilos em 30 dias. Link na descrição. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo.